Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o arquétipo da joaninha. Este inseto tão querido por todos nós, e quando eu digo querido, é querido mesmo. Vocês vão ver aqui no vídeo que eu só tenho coisa boa para falar sobre a joaninha e, ao que me parece, a humanidade também só tem coisa boa para falar sobre a joaninha, porque o arquétipo que ela encarna é, assim, 100% positivo, pelo menos de acordo com as minhas pesquisas. As joaninhas são insetos que passam por diversas transformações. Ela sai do estágio de ovo para o estágio de larva e depois para o estágio de pupa. E depois para o estágio de joaninha adulta. São cerca de 4 a 7 transformações nas quais ela vai se desfazendo do seu exoesqueleto para assumir uma nova forma no mundo. E aí nós já temos a primeira lição da joaninha para nós, né? O que nós podemos extrair como metáfora dessa vida da joaninha. Essa coisa muito bonita de deixar o nosso exoesqueleto se desfazer. O que é o nosso exoesqueleto, metaforicamente, né? Seria a nossa armadura, as nossas defesas, as nossas posturas muito rígidas na vida. Às vezes a gente tem que desfazer, né, essas posturas, deixar realmente elas morrerem, para que nós possamos renascer como uma nova pessoa. Deixar para lá velhos preconceitos, velhas ideias e mesmo proteções que às vezes não são mais suficientes ou necessárias para nós. E é deixando o que é velho e o que é ruim para trás e assumindo novas formas que nós podemos evoluir, seguindo o exemplo da joaninha. As joaninhas, elas estão no nosso imaginário como aqueles bichinhos vermelhinhos cheios de pontinho preto. São principalmente associadas à espécie de joaninha que é chamada popularmente de arlequim e que veio da Ásia. Mas, na verdade, as joaninhas ocorrem em muitas cores. Laranja, amarelo, marrom, preto e até um azulado bem bonito. Elas podem ter as manchinhas, elas podem não ter as manchinhas e às vezes elas têm até listrinhas. E o que essas cores muito chamativas, o vermelho, o amarelo, esse azul que é meio metalizado, tal, são cores diferentes, né? O que elas indicam para o meio? Elas indicam que elas não são boas de comer. Elas dizem, não me ataque, eu estou avisando. Esse mecanismo, que se chama aposelatismo, é um mecanismo que na natureza os animais utilizam exatamente para isso, para dizer para o meio que não é legal atacar eles. Pode ser uma cor forte, como a da joaninha, pode ser um cheiro forte, como o do gambá, pode ser um som forte, né, de uma ave, por exemplo, que grita e parece muito maior do que ela realmente é. Então, aí nós temos mais uma lição legal da joaninha para nós, né, como metáfora, que diz, olha, não vem para cima de mim com coisas que eu não gosto, não ultrapasse esses limites, eu estou te avisando numa boa que é melhor você não fazer isso. Então, impor limites de uma forma bem tranquila. Olha, aqui você não vai ultrapassar os meus limites, não. Você vai me respeitar. Agora, a joaninha sabe também dar a outra face. Vamos supor que um predador, mesmo vendo a cor vermelha dela, como, por exemplo, alguns pássaros que comem joaninhas, vai lá e abocanha a joaninha. A joaninha, então, vai soltar um gosto bem ruim na boca desse predador. Então, primeiro a joaninha, numa boa, avisa, olha, não passa daqui. E depois a joaninha diz, você passou? Eu avisei que não ia dar certo. Então, a joaninha mostra a outra face. E assim também, ela nos ensina, olha, estabeleça os seus limites com elegância, numa boa, mas se a pessoa ultrapassar os seus limites, se faça respeitar e não aceite. As joaninhas são muito bem vistas por quem tem jardins ou plantações, porque elas são controles de praga natural. Dentro da sua vida, que pode durar de 1 a 3 anos, as joaninhas
Se alimentam de colchonilhas, de pulgões, de ácaros e de brocas do milho, que são pragas agrícolas. Quem tem jardim geralmente ama joaninhas, justamente por essa capacidade delas acabarem com os pulgões e com as colchonilhas, que são coisas que acabam com as plantas. As joaninhas vão fazer isso durante os meses quentes. Em locais da Terra nos quais o inverno é um pouquinho mais rigoroso ou mesmo em climas temperados, as joaninhas vão, durante esse tempo mais frio, hibernar, ou seja, elas irão fazer diapausa, que é como se fosse a hibernação dos insetos. Então, elas estão programadas geneticamente para quando elas sentirem a temperatura mais fria, elas entrarem neste processo. Algumas espécies entram todas juntas nesse processo, elas migram para um lugar, em muitas quantidades de joaninhas se unem ali e ali elas fazem a diapausa. Para depois, quando vier a primavera, elas já acordam daquele processo e elas já fazem a procriação ali mesmo, né? E aí elas vão ter alimento e vão ter alimento para as crias na primavera. Essa questão da joaninha se recolher no inverno, ela é algo que as culturas ancestrais da Terra, em quase todos os lugares, principalmente nos lugares onde o inverno é mais rigoroso, elas têm esse entendimento de que quando chega essa época, não só a natureza está em estado dormente, a natureza se recolhe, mas nós também devemos nos recolher. O inverno, ele é visto como uma época de morte. É uma morte simbólica. É uma morte de coisas que não nos servem mais, é uma morte da ação, é uma morte de uma época mais yang, né? Mais solar, mais ativa, mas é a chegada de uma época mais yin, mais receptiva, mais feminina. E nessa época, metaforicamente, esses povos entendiam que nós, pessoas, também deveríamos nos recolher e pensarmos sobre as coisas que nós teríamos que matar no nosso comportamento para que a gente pudesse, na próxima primavera, renascer como pessoas melhores. Nem sempre é uma época de ação. Existem épocas na nossa vida que nós temos que fazer essa pausa. Essa pausa é muito benéfica. É nessa pausa que nós refletimos sobre as coisas que nós temos que mudar. É nessa pausa que nós nos damos um tempo para que a gente veja o que pode acontecer. Então essa é uma ainda outra, né, lição da joaninha, que é muito bonita, que está presente em diversos animais que hibernam. Apesar da joaninha ser muito bem vista e muito querida por todos nós, e muito bem-vinda nos nossos jardins, e como vocês vão ver nos folclores e lendas que eu vou mencionar, ela é sempre 100% bem vista, ela tem um lado que não é mencionado nesses contos, que é um lado meio trickster, ou seja, que é um lado que não é nem bom nem ruim, que é um lado meio dúbio, que é aquele lado do enganador, do trapaceiro, que eu já comentei bastante no vídeo da raposa e no vídeo do guaxinim. O que eu quero dizer com isso? Quando um predador chega perto da joaninha e ela percebe que a cor forte dela não está adiantando como aviso, antes dela soltar aquele gosto ruim na boca dele, ela ainda tenta mais uma coisa. Ela vira de cabeça para baixo e se finge de morta. E aí ela solta um sangue pelas pernas, que tem um odor bem ruim, e esse odor vai parecer que ela tá podre, que ela tá morta faz tempo. Então ela vai fingir, ela vai enganar, ela vai trapacear para se manter viva. Então a joaninha tem muitas faces, muitos recursos. Recursos para evitar o pior de uma maneira que não seja agressiva. A joaninha é pequenininha, perto de um passarinho, o que ela pode fazer? Então ela usa sua inteligência para se defender.
né? Aqui ela mostra essa inteligência biologicamente pela cor, pela essa capacidade de soltar odor e etc. Isso também é uma mensagem para nós, né? O que a gente faz quando a gente não pode com uma situação? Vamos parar, vamos pensar e vamos usar nossa intuição, inteligência e os recursos que nós temos de melhor dentro de nós. Falando agora sobre as lendas e o folclore associado à Joaninha, a mais famosa dessas lendas seria a que a Joaninha teria uma relação com a Virgem Maria. Então, em épocas medievais na Europa, os camponeses, eles rezavam a Virgem Maria quando eles tinham algum problema com suas plantações, tinham pragas ali. E aí, quando chegavam as joaninhas que comiam essas pragas, eles associavam diretamente com uma resposta da Virgem Maria, que a Virgem tinha enviado essas joaninhas para eles. Então, em inglês e em muitas línguas, esse inseto ficou conhecido como o inseto da Virgem Maria, ou Our Ladybug. Por isso que em inglês ela se chama Ladybug. A cor vermelha das joaninhas, principalmente da joaninha de 7 pintas, que é uma joaninha europeia, foi associada ao manto da Virgem Maria, que era uma cor utilizada na Idade Média e no Renascimento para ser colocada no manto da Virgem Maria, juntamente com a cor azul. E as 7 bolinhas pretas foram relacionadas a sentimentos ou características diferentes da Virgem. Entretanto, não é na época medieval que essa relação benéfica entre humanos e joaninhas começou. Ela é uma relação ancestral. Desde que o homem começou a plantar, a joaninha que já estava lá há muito, mas muito tempo antes do homem, começou a ir para as plantações e comer as pragas. Então, em diversas culturas, em diversos locais do mundo, nós vemos a joaninha sendo símbolo de prosperidade, símbolo de saúde, símbolo de amor, símbolo de tudo quanto é coisa boa que as pessoas gostariam de ter. Em algumas regiões da França, acredita-se que se uma joaninha pousar em você e você estiver doente, quando essa joaninha voar, ela vai levar a sua doença embora. Também nessas regiões, acredita-se que avistar joaninhas é um sinal que a colheita de uvas para fazer vinho vai ser muito boa, vai dar uma safra muito boa de vinho. E, especificamente, também há uma lenda na França relacionada à época do rei Roberto II, que é mais ou menos da década de 900 à década de 1000, na qual um homem tinha sido condenado e estava para ser executado, né, para ter sua cabeça cortada. E nesse momento que ele ia ter sua cabeça cortada, pousou uma joaninha no pescoço dele. E por mais que tirassem essa joaninha de lá, ela continuava pousando. Como a joaninha era um sinal da Virgem Maria, eles interpretaram isso, então, como um fato que a Virgem não queria aquela execução, e aí depois viram que o homem era inocente e ele não foi executado, né? Essa é a lenda francesa. No folclore europeu, nós encontramos também diversas indicações de que a quantidade de bolinhas da joaninha poderia significar diversas bênçãos. Por exemplo, em Bruxelas, existe uma lenda de que se uma joaninha pousar em você, você tem que contar quantas bolinhas ela tem, porque esse seria o número de filhos que você teria. Em regiões da Alemanha, se uma joaninha pousar em você, ou se você visse uma joaninha, você teria que contar as bolinhas. Se ela tivesse menos de 7 bolinhas, você ia ter uma excelente colheita. Na Inglaterra e no mundo celta, as bolinhas poderiam indicar a quantidade de dinheiro que você ia ganhar ou quando você iria encontrar o amor da sua vida. Na Áustria, na região da Áustria, é também acreditado que a joaninha traria muita boa sorte se ela pousasse em você. E outros fatores interessantes, por exemplo, na Suíça, quem traz os bebês não é a cegonha, quem traz os bebês é a joaninha. Não sei como, né? Esse bichinho traz a cegonha até dá para entender, mas a joaninha trazer um bebê, a joaninha é bem forte, né? Então, a joaninha também é vista como protetora das crianças, ela é associada às crianças. E agora eu vou ler uma pequena listinha dos nomes pelos quais a joaninha é chamada na Europa também, né? Então, em francês,
ela é chamada do inseto de Nosso Senhor, de vaca da Virgem. Em holandês, ela é chamada de pequeno animal do Nosso Senhor. Em alemão, é o besouro de Maria, é também a pequena criança dos céus e a pequena criança do sol. Ou ainda o pequeno cavalo de Deus. Em russo, é a vaca benéfica de Deus. Em espanhol, é chamada Mariquita, que é o diminutivo de Maria, né? Então seria Pequena Virgem Maria, Mariquita, bem bonitinho. Em turco, é chamado de Besouro da Boa Sorte. E na Dinamarca, Galinha da Maria. E aí você vai se perguntar, mas então por que só em português ela é chamada de Joaninha? Da onde vem isso? Porque Portugal resolveu associar a Joaninha com outro santo. Então, ele já foi conhecido em Portugal como inseto de Nossa Senhora, só que em muitas cidades portuguesas não é Nossa Senhora que seria a principal adorada, e sim outros santos. Então, por exemplo, nas Ilhas Canárias, ela virou o bicho de Santo Antônio. E na Ilha da Madeira, o bicho de São João, que é daí que vem o nome Joaninha. Também nos mitos nórdicos, antes da figura da Virgem, a Joaninha já era associada a uma divindade feminina, que é Freia. Ela era considerada o animal de Freia. Então foi fácil, nesses locais depois, fazer essa adaptação, né, com a vinda do cristianismo para Ladybug, né, para o animal de Nossa Senhora. E eles acreditavam também que quem criou a Joaninha seria sido o deus Thor, que enviou um raio e com este raio vieram todas essas joaninhas. Na Ásia, do mesmo modo, as joaninhas são muito bem vistas. No Japão, ela é chamada de garota vermelha e ela é associada à boa sorte e também ao caminho dos céus, é um animal que é um animal celestial que veio do caminho dos céus. Na China, a cor vermelha é muito associada à prosperidade, à riqueza. Então, as joaninhas vermelhas, elas são um sinal disso, né? De que você vai ter muita prosperidade. Então, no Feng Shui, por exemplo, colocar as joaninhas em locais que são dedicados à prosperidade dentro de uma casa, né? No planejamento de uma casa, também é um sinal de muita boa sorte, traria muita boa sorte. Na Índia, a joaninha é conhecida como animal de Indra, que é uma divindade bastante importante na Índia. É interessante notar que Indra, na Índia, é o deus dos raios e dos trovões, assim como Thor. Não tem como a gente saber que uma coisa tão distante uma da outra tem relação, mas fica aqui essa questão, né, que pode ser interessante para a pesquisa de alguém de repente. Bem, esta foi a Joaninha. Espero que vocês tenham gostado desse animal que é de tão, né, traz tanta coisa boa pra gente, né? Um arquétipo iluminado, né? Um arquétipo realmente que traz muita sorte. Espero que ela traga sorte para vocês. E nós nos vemos no próximo vídeo com um novo animal. Até mais!